Outra fórmula importante no assunto também aqui é como é que você calcula a distância de um ponto P até uma reta R. Aqui na figura, a distância do ponto P até a reta R está sendo dada por esse Dzinho aqui, tá? Então, a fórmula seria essa aqui, que é para você encontrar a distância do ponto P até a reta R. Observe que na fórmula você tem A vezes XP, mais B vezes YP, mais C em módulo. Esses valores A, B e C você vai retirar daqui, ó, da equação geral da reta. É importante frisar isso. A reta precisa estar no formato de equação geral, tudo bem? Para você poder substituir no X aqui e no Y as coordenadas do ponto P, que é o ponto que você quer fazer a distância. Vamos fazer esse exemplo aqui, ó. Observe esse exemplo aqui, que é para encontrar a distância do ponto P até a reta R, que é 3x mais 4y menos 2 igual a zero. O que você vai fazer? No lugar desse x aqui, eu vou colocar o 6, que é do ponto P. E no lugar desse y aqui, eu vou colocar o 1, que é do ponto P também. Então vamos lá. A distância do ponto P até a reta R vai ser igual, vamos lá, módulo, aí no caso módulo de quem? Aí você vai pegar aqui, ó, 3 vezes o x, aí o x você pega do ponto P, que é 6, mais 4 vezes o valor do y, que é do ponto P também, que é 1, menos 2. Você pega o c aqui, que seria menos 2. Tudo isso aqui em módulo, dividido pela raiz quadrada de quem? Aí você vai pegar aqui, ó, a quadrado e b quadrado. A e b refere-se a... O a seria 3, 3 ao quadrado, mais o b, que é 4, 4 ao quadrado. Tá bom? Aí vai tirar a raiz quadrada, certo? Bom, aqui em cima dá quanto? Vamos ver. 3 vezes 6, 18. 18 somado com 4, 22. 22 menos 20 fica 20. Então, módulo de 20. E aqui na parte de baixo você vai ter 9 com 16, 25. Então, você vai ter a raiz de 25. Então, aqui, continuando o cálculo, a distância entre o ponto P e a reta R vai ser igual. O módulo de 20 é 20 mesmo. E a raiz 25 é 5. Dividindo aqui, 20 por 5, a resposta é 4. Por esse motivo, a alternativa correta é a letra B. Vamos ver esse exemplo aqui. A figura abaixo ilustra as localizações de um posto de saúde P e de um trecho retilíneo de uma rodovia AB em um plano cartesiano na escala de 1 para 200. Aqui, pessoal, a figura seria essa, tá? Aqui nós temos o posto, né? O posto de saúde no ponto P, tá? Observe que esse ponto P aqui estaria no ponto, seria o ponto 0 e 30. Importante a gente ficar logo atento a isso aqui, tá? Vamos aqui colocar logo, não esquecer. 0 e 30. E aqui nós temos a rodovia retilínea AB, tá? Que liga os pontos menos 20 e 20, que seria o ponto A, né? E o ponto B seria 20 e menos 10, certo? Vamos ver o que aqui diz o restante do enunciado. Pretende-se construir uma estrada ligando o posto à rodovia, de modo que a distância entre eles seja a menor possível. Pessoal, observe isso aqui, ó. A distância entre eles é a menor possível. Voltando aqui à figura, a distância entre o ponto P e essa reta AB só vai ser a menor possível se eu considerar aqui um segmento perpendicular, tá? Então seria aqui a distância do ponto P até a reta AB. Vamos continuar. Se a unidade de medida real é o metro, a distância entre o posto e a rodovia deverá ser igual a... Vamos lá. Primeiramente, eu preciso saber aqui, eu vou descobrir a equação da reta que passa pelos pontos A e B. Para fazer esse cálculo, a gente pode utilizar aquela fórmula que é o do falso determinante. Bora fazer aqui o cálculo. Vou aproveitar esse canto aqui e vou fazer assim, ó. Primeiramente, calcular a equação da reta AB. Aí vamos lembrar que nós vamos fazer assim, ó. XA, que é menos 20. XB, que é 20. Aí o XC, que seria um terceiro ponto que não tem aqui, X, genérico. E depois você volta para XA menos 20. Depois YA, que é 20. YB, menos 10. Aí o YC, que é Y. E volta para YA de novo, que é quanto? Que é 20. Vamos igualar isso aqui a quanto? A 0. Tá? Vai ficar o seguinte aqui, pessoal, olha só. Aqui nós temos menos 20 vezes menos 10, vai ficar quanto? 200, né? Depois nós temos 20 vezes y, que vai dar mais 20y. Depois temos aqui x vezes 20, dá mais 20x.
Voltando aqui para a esquerda, 20 vezes 20, 400, aí fica menos 400. X vezes menos 10 daria menos 10x, vai ficar mais 10x. Depois, menos 20 vezes y daria menos 20y, vai ficar mais 20y, igual a zero. Vamos organizar aqui os termos semelhantes. Ó. 20x com 10x, nós teremos 30x. Ok? Então, 30x. Depois, os termos que tem y. 20y com esse outro 20y, vai dar 40y. E agora os termos que não tem x nem y. Ou seja, 200 menos 400 dá o quê? Dá menos 200. Vamos igualar isso aqui a zero. Podemos pegar essa equação ainda e dividir toda por 10. Tá certo? Vai ficar assim então. 3 vezes x mais 4 vezes y menos 20 igual a zero. Essa aqui é a equação da reta AB. Importante a gente frisar isso aqui, ó, a equação da reta AB. Bom, então como nós temos a equação da reta AB, né, já fiz o cálculo para vocês aqui, lembrando que a reta B deu essa equação aqui, ó, 3x mais 4y menos 20 igual a zero. O ponto P, no enunciado, nós temos que é 0 e 30. Bom, e como temos então a reta AB, já fiz o cálculo para vocês agora há pouco, o ponto P e quero encontrar a distância do ponto P até a reta AB, tá? Então vamos aplicar a fórmula de distância de ponto e reta. Vou botar aqui a distância do ponto P até a reta AB, tá certo? Tá aqui. Aí vamos lá, lembra que a fórmula é o seguinte, vai ter um módulo, né? Então no módulo você vai colocar 3 aqui, 3 vezes, no lugar do x, coloca o x do ponto P, que é 0, 3 vezes 0, mais 4 vezes y, no lugar do y você vai colocar 30, menos o c, no caso aqui menos 20, né? Dividido pela raiz quadrada de quem? Aí você pega o 3 ao quadrado e o 4 ao quadrado, tá bom? 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então a distância do ponto P até a reta AB, aqui, vai acabar dando quanto? Bora ver. 3 vezes 0 é 0 aqui. 4 multiplicado por 30, 120. 120 menos 20 dá o quê? Fica 100. Então fica o módulo de 100. Sobre quanto? Aqui vai dar 9 mais 16, dá 25, raiz quadrada é 5. Ou seja, 100 por 5 vai dar 20. Tá bom? No enunciado está dizendo o seguinte, que a escala é 1 para 200. Como é que eu vou usar isso daí? Pessoal, foi dar a escala para a gente, né? Para que serve a escala nesse caso? A escala dada aí, ela vale quanto? Ela é 1 para 200. Ou seja, quando fala que a escala é 1 para 200, o que significa dizer? Que as dimensões reais são o quê? 200 vezes maiores. Ou seja, a distância do ponto P até a reta B, que eu encontrei igual a 20, eu vou ter que multiplicar esse 20 por quanto? Multiplicar por 200. Isto é, 20 multiplicado por 200 dá o quê? Dá 4.000. 4.000 metros, porque a questão fala que a unidade aí é o metro. Só que você sabe que 4.000 metros equivale ao quê? A 4 quilômetros. Pessoal, e um bônus aqui agora, hein? Raramente você encontra isso aqui nos livros de ensino médio, tá? Como é que você calcula a distância entre duas retas? Primeira coisa importante, elas devem ser paralelas. Está aqui o desenho para vocês. E a distância seria a distância do ponto P até o ponto Q, que você vai poder calcular simplesmente fazendo assim, ó. Observa que a reta R é AX mais BY mais C1 igual a zero. E a reta S é AX mais BY mais C2 igual a zero, tudo bem? Então, é só você subtrair esses Cs aqui, né, o C1 e o C2. Aqui está colocado em módulo porque pode ser que dê um negativo, então a distância não pode ser negativa, e trabalhar com a raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado. Bem simples. Observe esse exemplo aqui, pessoal. Calcular a distância entre as retas R e S, tá? Aqui eu estou percebendo o seguinte, que C1 seria menos 13 e C2 seria 7. Na fórmula da distância entre as duas retas, R e S, fica o módulo de C1 menos C2, então menos 13 menos 7, sobre raiz quadrada de quem? De A quadrado mais B quadrado. Aí tanto faz você pegar o A da reta R ou da reta S, que é tudo 3 mesmo, 3A ao quadrado, mais o B, que é 4, 4 ao quadrado. Ou seja, menos 13 e menos 7 dá menos 20. Então aqui vai ficar menos 20 em módulo, sobre raiz de quanto? 9 mais 16, 25, a raiz é 5 aqui. Então, menos 20, o módulo é 20. Aí 20 por 5, a resposta é 4.